O cara senta na frente de seu avô vidente, que promete prever todos os problemas e fracassos. O nome do herói é Jeff. Ele é o filho mais novo da família. Ele quer saber quantos anos viverá. O avô não entende por que o rapaz precisa dessa informação, pois em seu olho direito está a luz das estrelas. Em 3 dias ele começará a enxergar novamente. Jeff explica que seu olho é falso. Ele o perdeu há 3 anos para salvar um homem. O cara se levanta da cadeira. Não acredita que tudo que o avô falou é verdade. Jeff considera as palavras do velho uma bênção e agradece. O personagem principal diz que o destino é duro e ficar cego ainda jovem é como a morte. O olho do cara arde com uma dor forte e aguda, da qual ele geme e se inclina no banco. Jeff está muito preocupado, com medo de ficar cego agora. De repente, algo muda. Mudanças estranhas ocorreram nos olhos do cara. O chefe começa a ver informações sobre cada pessoa em uma rua movimentada. Jeff não entende o que aconteceu. Está muito assustado e surpreso ao mesmo tempo. Um garotinho aparece no espaço de informações na frente do rapaz. Ele o cumprimenta, chamando-o de irmão. O herói pula de horror, pensando que vê um fantasma à sua frente. Acontece que o nome do menino é Mason e ele é o supercomputador do olho direito de Jeff, sendo o único modelo de inteligência artificial do mundo capaz de pensamento independente. O herói ainda está muito assustado, mas o menino ainda não consegue explicar tudo para ele. Mason aponta para uma garota com vestido lilás no meio da multidão, dizendo que ela está em perigo. A garota tropeça em uma caneta tinteiro voando em sua direção e voa em alta velocidade. Ela cai e então um quadro informativo parado na rua cai sobre ela. Os caras ficam chocados com o que está acontecendo, olham toda a situação com perplexidade. Jeff dá um pulo e corre em direção à garota. Ele pega a maçaneta antes que o irreparável aconteça. O herói pergunta ao menino o que aconteceu agora. Acontece que Mason compilou um modelo aproximado da situação com base em todos os dados. O menino não sabe prever o futuro, é apenas a sua previsão com base nos dados disponíveis. Pessoas com forte energia destrutiva se aproximam dos rapazes. Muitos homens de terno que chegaram em carros caros caminham em direção aos rapazes. Jeff não entende quem eles são, mas Mason, por sua vez, fica feliz, chamando-os de legais. Esses caras têm mais força que qualquer pessoa comum. Sua história de vida é sigilosa. Dizem que vem de organizações militares. Jeff inicia uma análise de seu corpo, neutraliza toxinas, elimina coágulos sanguíneos, fortalece seus músculos. Um dos homens de terno se aproxima do personagem principal e diz que seu chefe quer se encontrar com ele. Jeff é cercado por todos os lados e convidado a acompanhá-los. O cara entra no carro de um dos caras legais porque não tem outra escolha. Com a ajuda da inteligência artificial, o corpo de Jeff começa a corrigir suas características faciais e aparência. Uma garota loira de cabelos longos está sentada no carro com o herói. A loira reconhece o cara sentado à sua frente e pergunta onde ele está há 3 anos. O personagem principal lembra dessa época. Neste dia há 3 anos ele salvou uma garota e acabou mal para ele, pois perdeu o olho. Os músculos são fortalecidos em 235%, as características faciais mudam de acordo com o padrão da proporção áurea. A menina admite que foi ela quem ele salvou há 3 anos. Ela o cumprimenta e se apresenta. Seu nome é Kathleen. A garota cobre a boca com a mão e, para sua surpresa, diz que Jeff é muito bonito. O personagem principal não entende o que aconteceu com seu rosto, mas o menino dentro dele explica que mudou seus traços faciais com a ajuda de corrente elétrica e agora o rosto de Jeff corresponde a mais de 90% dos ideais de beleza. A menina diz que procura Jeff há 3 anos para evitar barulho da mídia. Ela pede para não se preocupar com ele porque vai pagar pela ajuda. Graças ao seu novo olhar informativo, o cara leva em consideração todas as informações sobre a garota sentada à sua frente. A menina se oferece para abafar a situação com dinheiro, mas de repente recebe uma ligação do pai no telefone. Ele pergunta à menina se ela encontrou Jeff. Ela tranquiliza o pai e diz que vai resolver tudo da melhor maneira, mas ele pede para trazer o cara até ele. Kathleen diz a Jeff que agora ele deveria ver uma pessoa, mas ele não entende de quem está falando. A menina explica que a personagem principal deverá se encontrar com o pai, o homem mais rico da cidade. O cara não é contra esse convite e aceita com muito respeito. O herói pergunta a Kathleen por que ela é tão fria com ele se o consideramos nosso salvador. A menina se abre e diz que desde a infância as pessoas de seu ambiente sempre tiveram mais intenções em relação a ela. João fica confuso porque na primeira vez que o menino adivinhou o futuro da menina na estrada, e depois permitiu que ela percebesse uma variedade de coisas, ele não entende de onde veio.
Mason é um computador simples tipo 3 com inteligência artificial fraca. Sua mente é equivalente à de uma criança de 8 anos. Ele pode usar todo o poder da internet e bilhões de programas para cálculos. O menino não sabe exatamente de onde veio, mas há um codinome em seu programa, ou seja, Imperador 9. Os músculos do cara aumentaram 268%. Ele poderia ficar ainda mais forte se tivesse um pouco mais de proteína no corpo. Kathleen não entende o que Jeff vai fazer e olha para ele indignada, cruzando os braços. O herói explica que decidiu apenas ler um livro, esclarece que a menina não deve ficar tão envergonhada, pois ele não vai se casar com ela. A loira se pega pensando que o cara está sorrindo muito docemente. Jeff lê o livro com calma, sem prestar atenção na garota envergonhada. Os olhos iniciam o processo de digitalização, a memória auxiliar e as habilidades de leitura rápida são ativadas. O cara folheia o livro muito rápido. Enquanto isso vai se estabelecendo o desenvolvimento da conversação, agora ele só consegue falar essencialmente, falar gramaticalmente correto, falar educadamente. Kathleen não entende por que John trata os livros dessa maneira. Ela diz que se ele não gosta de ler, isso não significa que os livros possam ser arruinados. Jeff explica para a garota que ele só gosta de usar leques de papel. A loira fica brava com o cara, mas ele sorri com calma e finge que está tudo bem. Os rapazes chegam a uma enorme mansão com jardim e piscina. A limpeza e a tranquilidade reinam. Jeff e Kathleen são recebidos por duas gêmeas. Eles não entendem o que o pai estava pensando quando pediu para eles encontrarem o hóspede na rua, pois ele nem tem emprego, mesmo tendo salvado a irmã. Lá não há necessidade de convidá-lo. Um homem loiro aparece ao lado das meninas. Garante que o pai pode ter motivos para convidar esse rapaz para sua casa, mas elas acreditam que ele precisa aprender uma lição. Uma loira e a personagem principal saem do carro, parecem autoconfiantes, não se preocupam com nada. As garotas admiram a beleza de Jeff e jogam fora todos os pensamentos anteriores sobre sua personalidade. O cara chama os gêmeos de lindos, e eles, por sua vez, admiram sua sinceridade. Kathleen apresenta sua irmã mais velha e conhece Jeff. A seguir, o personagem principal conhece um louro chamado Nicholas, genro da loira. Ele o cumprimenta, eles trocam um forte aperto de mão. Mason está muito preocupado porque, devido ao aumento da secreção das glândulas suprarrenais, que respondem ao estresse, a frequência cardíaca aumentou no momento em que Jeff conheceu sua irmã mais velha. O personagem principal não entende o que significa o menino sentado em seu olho, ao que responde que talvez o loiro esteja zangado com o rapaz. O genro dá um tapinha no ombro de Jeff, dizendo que agora eles serão uma família, e se o cara tiver algum problema pode contar com sua ajuda. Mason diz ao personagem principal que esse cara está mentindo, porque seu corpo responde ao estresse, fica muito bravo. Jeff diz que está exagerando e que ele e o genro não são família. Kathleen diz ao cara que há 5 irmãs na família e que a segunda irmã agora está no exterior, mas ele claramente deveria ter ouvido falar dela. Jeff percebe que Mary, a segunda irmã, é uma atriz popular. Kathleen apresenta seus sistemas gêmeos, seus nomes são Kaya e Ava. As gêmeas são tímidas e envergonhadas, dizendo que um cara pode chamá-las de versão mais curta. O personagem principal sorri, fica feliz em conhecer as duas irmãs, chama-as pelo nome. Uma das irmãs conta que arrumaram a mesa para o jantar, mas o pai ainda não chegou, então agora podem dar uma olhada no espólio. Nicholas convida o personagem principal a atirar com um arco. Jeff sorri maliciosamente, mas concorda com prazer em gravar som com esse homem. Os caras chegam aos alvos, ficam perto deles. O loiro tranquiliza o personagem principal, dizendo que ele é apenas um amador, embora já tenha vencido 6 campeonatos mundiais, mas isso já faz muito tempo. Nicholas pergunta a Jeff se ele sabe atirar com arco. Se a resposta for não, ele pode ensinar. O carregamento das habilidades de tiro com arco está concluído. Agora o herói é um profissional no assunto, bastam para vencer. O cara diz a Nicholas que sabe atirar um pouco, mas sugere sparring. Kaya e Ava estão muito preocupadas com o resultado da batalha, pois o loiro é muito forte nesse esporte. Jeff os tranquiliza, pedindo que não se preocupem, ele não perderá prestígio. Nicholas concorda em treinar, ele está confiante em sua vitória. Um dos gêmeos sugere adicionar uma punição, o perdedor comerá algo de cabeça para baixo em sua transmissão ao vivo. Nicholas concorda com sua proposta. Jeff também não se importa com essa punição, seus músculos e habilidades de tiro aumentaram exponencialmente, então ele não deveria perder. Nicholas pega seu arco e flechas, puxa a corda e mira no alvo. Ele começa primeiro. A flecha percorre rapidamente toda a distância e atinge exatamente o alvo. As meninas admiram o genro, consideram suas habilidades incomparáveis.
Jeff só pode vencer se acertar o alvo distante. As gêmeas riem do herói, dizendo que poucas pessoas conseguem lidar com tal equipamento, muito provavelmente o cara perderá. Nicholas não despreza o personagem principal, ele simplesmente acredita que com este arco e flecha ele não será capaz de atirar uma flecha de 5 metros. Jeff se oferece para discutir, já que Nicholas está certo de sua derrota. O herói o convida a ficar diante do alvo, se tiver coragem, é claro. O loiro, sem hesitar um segundo, concorda e caminha em direção aos alvos. Jeff calmamente pega uma flecha e puxa a corda do arco, mirando no alvo. Ele está confiante que vai conseguir. O cara pergunta às irmãs se ver sangue as deixa enjoadas. Está tudo pronto, todos já se posicionaram e o personagem principal só consegue soltar a corda do arco. A flecha com enorme força atinge exatamente o centro do alvo próximo à cabeça de Nicholas. O homem fica em estado de choque, não esperava tal resultado. O loiro cai no chão com estrondo, segurando o peito na mão. Ava corre em direção ao cunhado, correndo para ajudar, e Kaya se aproxima de Jeff, dizendo que ele foi longe demais e que ela deveria dizer à irmã mais velha para expulsá-lo. O personagem principal sorri e diz que foi apenas uma competição. Nicholas concorda com ele, eles só queriam competir e não há nada de errado nisso. O homem se aproxima de Jeff e, colocando a mão em seu ombro, admite que é bom no tiro com arco, agora tem medo de entrar em conflito. Nicholas caminha em direção à casa, dizendo que já há competição suficiente por hoje, e chama os outros para a mesa. Mason diz a Jeff que viu um homem quebrar uma flecha de ferro em sua mão só de raiva. As pessoas não reagem assim. A mesa de jantar está repleta de guloseimas, comidas deliciosas preparadas especialmente para os convidados. Todos os presentes ocupam seus lugares, aguardando o chefe da casa. Enquanto todos esperam a chegada do pai, o personagem principal pensa em como Nicholas está se saindo com a magia sobrenatural. Talvez ele já tenha praticado bruxaria. De repente, o pai das 5 irmãs entra na sala de jantar com seu acompanhante segurando sua mão. Kathleen e Nicholas se levantam da mesa e direcionam o olhar para a entrada ao vê-lo. Primeiramente, o pai se aproxima de Jeff, cumprimenta e o chama de cara bonito. Ele convida para a mesa todos os convidados que vieram à sua casa. O pai pede desculpas ao personagem principal pelo fato de ter demorado 3 anos inteiros para encontrar Jeff. Ele pergunta se ele sabe algo sobre sua família e organização. O cara fica surpreso com a surpresa da pergunta e responde que sabe alguma informação. O pai explica que pediu a Jeff que fosse a sua propriedade para oferecê-lo em filho adotivo. O personagem principal fica muito surpreso com a proposta e cai em estupor. Nicholas também não entende tal afirmação e fica indignado com ela. Ele se levanta e vai até o pai, dizendo que precisa pensar melhor sobre isso. Jeff adivinha que o ceticismo de Nicholas em relação a ele se devia ao fato de que ele tiraria as ações da família. O pai não tem nada em que pensar, pois quer aceitar o herói como seu próprio filho. Ada acha que isso é errado, e Kathleen tenta convencer o pai, dizendo que eles não deveriam pagá-lo dessa forma, embora ele a tenha salvado. O chefe da família diz que Jeff perdeu o olho direito para salvar a filha e agora eles lhe devem muito. A loira ficou chocada com o que ouviu, ela não sabia de tais detalhes. Jeff não sabe como explicar a esta família que não há nada de errado com seu olho e, ainda por cima, adquiriu vários superpoderes. Mason diz ao cara que ele deve comer imediatamente, pois fortalecer os músculos consumiu muitos elementos de seu corpo. Jeff, com um movimento brusco, arranca uma coxa de frango e começa a comê-la, apesar do diálogo sério. As gêmeas notam que a vida do cara é realmente patética e que o pai estava falando a verdade. O chefe da família pede ao mordomo que traga mais água ao personagem principal, e o mais rápido possível. Jeff continua comendo o máximo possível e sua condição física está melhorando. Na tentativa de chamar a atenção, Nicholas traz para o pai uma garrafa de vinho vintage, oferecendo-se para experimentá-lo. Atrás dela, o homem explica em um sussurro que o personagem principal nasceu na pobreza e tem poucas virtudes. Se o aceitarem na família, a vergonha inevitável os aguarda. Ele se oferece para lhe dar algum dinheiro e deixá-lo se divertir em sua mansão. Nicholas convida todos a começarem a degustar vinhos. Ele acredita que Jeff deveria começar, pois nunca experimentou tais delícias. O protagonista mostra o seu elevado conhecimento do tema e afirma que este vinho é uma boa forma de lucrar com os ricos. O pai não entende o que ele quer dizer e pede que o rapaz explique. Jeff conta com calma que o vinho está tão caro porque houve uma forte seca na região onde foi produzido, o que levou à redução da produção. Mas devido à seca, as uvas daquele ano revelaram-se verdes e estragadas. Portanto, o vinho de 83 e 84 nunca se comparará com os vinhos de 90.
Nicolau fica indignado e diz que o cara está mentindo, ao que responde que não conhece o seu gosto, perguntando se já provou o vinho. Jeff não se importa se todos acreditam nele ou não, mas ele sabe exatamente quem foram os perdedores na competição de tiro com arco de hoje. Na tentativa de acalmá-lo, o rapaz diz ao genro que é só uma brincadeira e que não precisa se preocupar. O chefe da família pergunta a Jeff o que ele sabe sobre a economia chinesa, ao que ele responde que a 1000 milhas de distância, do outro lado do rio, você pode ver o dragão chinês. Em 2023, a economia chinesa entrou em uma nova era e alcançou grandes mudanças em 3 áreas, a primeira das quais começou com o status internacional. Kathleen ouve todo o diálogo entre os homens e acredita que os comentários do rapaz não são nada superficiais, ele está falando a verdade. Observando Jeff comer, a loira pensa que tipo de pessoa ele é. Afinal, o pai pergunta ao rapaz o que ele pensa da empresa deles. O personagem principal responde que não se deve perguntar isso ao chefe da família, a questão é sobre ser filho deles, mas ele não está interessado nisso. Nicholas tem uma mensagem em seu telefone para seu pai, dizendo que Jeff deve morrer, pedindo que ele seja morto dentro de 1 mês. O personagem principal sente que alguém quer matá-lo, então tentará se divertir nesta propriedade. Jeff precisa pensar em algo com urgência para que não haja problemas. Ele grita que não quer ser filho adotivo. O motivo do cara é que ele está de olho na filha deles. A loira, incompreendida e em pânico, dá um pulo da cadeira, pergunta de que tipo de bobagem ele está falando. O chefe da família ri disso e entende os jovens que se apaixonam, mas a filha não entende. Jeff não está perseguindo o objetivo de entrar nessa família, ele só quer ter um bom emprego e ficar perto de Kathleen para cuidar bem dela. A filha grita que tem muitos caras decentes ao seu redor, ninguém permitiu que o personagem principal a chamasse de namorada. O pai pede que a loira pare de se comportar assim, pois é indecente. O chefe da família apoia o cara, falam que ele pode escolher qualquer profissão e o pai vai ficar feliz com ele, ninguém pode interferir na vida dele. Jeff se oferece para se tornar motorista para ficar mais perto de Kathleen. Todos os presentes na sala de jantar ficam perplexos com esta afirmação. O chefe da família não se opõe à escolha do trabalho, mas alerta o protagonista que se quiser ser motorista precisa morar na propriedade deles e estar de plantão 24 horas por dia. Para Jeff isso não é problema, aparentemente o senhor não vai desistir da ideia de instalar o cara, mas ele não quer que as pessoas que ele tanto tentou salvar voltem a correr perigo, então ele precisará ser paciente. A menina fica decepcionada porque seu pai mudou a situação a seu favor e seus sentimentos não são levados em consideração. As irmãs contam que o personagem principal ainda conseguiu ficar na casa delas, acham que precisam dar um jeito de afastá-lo. E o pai é inabalável, concorda em levar Jeff para trabalhar como motorista. Apesar de todos os acontecimentos, o personagem principal ainda está sob a proteção de sua família. O senhor preparou um presente para o rapaz em sinal de gratidão, e espera que ele possa aceitá-lo. O cara acha que se pegar o dinheiro não vai conseguir fazer parte da família normalmente, mas ele precisa. O personagem principal diz que não precisa desse dinheiro, pois salvou a filha não por vontade de ganhar dinheiro, mas por consciência. Nicholas acha que isso simplesmente não é suficiente para Jeff, talvez em seus planos de se casar com Kathleen e tomar o poder sobre a família, ele só esteja interessado em dinheiro e mulheres. O pai é persistente e por isso pedem que ele pegue esse dinheiro, pois sua consciência o atormenta. Jeff descobre quanto está neste cartão e quer pegar o dinheiro, porque ele realmente precisa dele. Um mordomo se aproxima do rapaz e pede que ele os aceite, pois seu mestre é um homem gentil e se ele não aceitar a recompensa se culpará pelo resto da vida. O cara aceita aceitar, mas não precisa mais desse dinheiro, pois em poucos minutos sua conta se multiplicou muitas vezes, graças ao Mason. As irmãs gêmeas acham que o personagem principal não aceita dinheiro porque não tem o suficiente, obrigando o pai a lhe oferecer mais. O chefe da família fica aliviado e pede ao mordomo que leve Jeff ao shopping, pois um familiar deve sempre ter uma boa aparência. Quando todos saem da sala de jantar, o personagem principal coloca um cartão com dinheiro embaixo do prato de comida. Essa família está acostumada a viver em grande estilo, mas o cara prefere ser independente. Algo tira o personagem principal de seus pensamentos, ele de repente se vira. Acontece que a sessão Kaia e Ava vieram dizer que a irmã está esperando por ele lá embaixo, e pedir para o cara descer. Jeff diz que vai descer imediatamente, e as meninas se pegam pensando que ele é muito bonito. Descendo até a garagem, o cara fica muito surpreso com a presença de uma quantidade tão grande de carros caros. Aproximando-se de um dos carros, o personagem principal bate no vidro da porta traseira do carro.
Kathleen janela e pergunta ao cara o que ele está fazendo. Jeff convida a garota para dirigir um carro esportivo vermelho. Cruzando os braços, a loira diz que ninguém deu direito de escolha ao rapaz, ela quer ir nesse carro, então ele deveria entrar e dirigir o carro. Tentando atingir seu objetivo, Jeff se pergunta se algum dia terá a oportunidade de dirigir um carro esportivo enquanto ainda não estiver cego. Kathleen imagina como o cara senta no asfalto frio e implora por dinheiro aos transeuntes. Ela sente pena dele. Depois disso, ela ainda concorda em fazer o que o personagem principal gostaria. Aproximando-se do carro vermelho, outro carro aparece do nada e ouve-se uma voz perguntando se Jeff pode dirigir carros esportivos. Acontece que este é Nicholas. Ele, brincando, se oferece para ensinar o cara a dirigir esses carros. O garoto do olho do personagem principal instala um manual de carro esportivo. Jeff agradece por isso. O cara concorda com Nicholas e diz que será a primeira vez que ele apresenta um carro assim, deseja sorte e sai rapidamente. Kathleen pergunta se o personagem principal sabe dirigir, pois está segurando o volante há 3 minutos. O cara acalma, dizendo que está tudo sob controle. Jeff pisa no acelerador e um rugido é ouvido nos canos do carro. O carro rapidamente ganha velocidade e avança. Kathleen está com muito medo. Agarrada a um corrimão especial do carro, ela grita. Mason diz a Jeff que há uma estatística que diz que motoristas bonitos têm 12% mais facilidade para fazer as garotas se apaixonarem por eles à primeira vista. Jeff promete que tentará estar no seu melhor. Nicholas vê um carro esporte se aproximando no espelho e percebe que é Jeff tentando ultrapassá-lo. O loiro decide mostrar ao personagem principal o que significa ser inatingível. O carro avança em grande velocidade, o que surpreende o cara. A garota no carro com Nicholas pensa que definitivamente não gostaria de sofrer um acidente. Ela não entende por que esse homem que pinta o cabelo está tão irritado ultimamente. Chegando ao destino, Jeff pergunta ao menino por que a chance de amor à primeira vista não funcionou, ao que ele responde que ela quer matá-lo porque estava com muito medo. Kathleen se ajoelha e se apoia no capô do carro, tentando recuperar o fôlego devido ao medo crescente na estrada. Os seguranças correm até ela para verificar se está tudo bem com ela. Os homens de terno dizem a Jeff que se ele tentasse machucar a amante, teria que lidar com eles. Ignorando a ameaça, o personagem principal pensa e tenta contar quantas pessoas o chefe da família instalou. Kathleen pede ao guarda que não discuta com o rapaz, pois ele se dá bem com o pai. Ela chama Jeff com ela, eles precisam ir escolher as roupas. O personagem principal pensa que por ter sido muito impulsivo dessa vez, sem pensar no que a garota quer, da próxima vez ele não poderá oferecer nada a ela. Enquanto os rapazes caminham em direção ao shopping, as pessoas ao seu redor prestam atenção nesse casal, dizendo em voz alta que eles ficam bem juntos. Chegando ao shopping, Kathleen manda Jeff escolher as roupas, mas ele responde que não gosta daqui. Ela aponta para as prateleiras, dizendo que é uma marca de luxo. O cara responde que não gosta. A garota aponta para outra loja e pergunta a Jeff se ele gosta, mas ele é inflexível e diz que não. Kathleen enlouquece pensando que o personagem principal está fazendo isso de propósito. Jeff pede que a garota pare de agir como se já fosse sua esposa, pois ele não prometeu que se casaria com ela. De repente o cara pega a loira pela mão. Ela não entende para onde eles estão indo. O personagem principal explica que ainda vão escolher roupas para ele. Quando ele presta atenção em uma das lojas, perguntando para o cara se ele quer ir até lá, ele confirma seus palpites, mas Kathleen duvida do acerto dessa escolha, pois os preços nessa loja são muito baixos. O cara vai rir quando ele sair em público, e o pai vai considerar a culpa da menina. No shopping, o casal conhece um conhecido. Jeff o reconhece e chama por ele. O jovem o cumprimenta sem reconhecer o amigo. Os caras iniciam um diálogo. Um conhecido pergunta onde Jeff esteve nesses 3 anos. Ele responde que veio aqui hoje para cuidar dos negócios desse cara. Um conhecido do personagem principal diz que seus resultados não vão mudar as coisas. É tudo sobre uma garota chamada Jasmine. Acontece que o nome desse cara é Lian. Lá na universidade ele era apaixonado por uma garota. Ela estudava fora do campus, mas nunca deu uma chance para Lian. Antes Jeff nem imaginava que ele teria habilidades sobrenaturais. E 3 anos depois um conhecido dele se tornará vendedor em uma loja de roupas. O vendedor de roupas chama Jasmine, mostrando a personagem principal. A garota é muito agressiva, provavelmente cansada à força. Ela pergunta se Liam quer receber a mercadoria. De repente, a vendedora reconhece Jeff, dizendo que eles não se viam há muito tempo. Ela pergunta se ele ficou rico, porque Kathleen está ao lado dele.
Jasmine pergunta se a namorada dele está ao lado dele e pergunta se ele quer apresentá-los, mas a loira responde que Jeff é o motorista dela. A vendedora suspira, fica desapontada porque sua amiga é uma simples motorista. A garota vai embora, pedindo ao colega que ofereça a Jeff algo mais barato, talvez ele não tenha condições de comprar roupas caras. Liam pede desculpas pelo comportamento de Jasmine, ela tem estado de mau humor ultimamente, ele se oferece para trazer o que Jeff quer, ao que ele responde que não vai trair a si mesmo e ao seu trio constante. O cara foge, gritando atrás dele que sabe melhor do que ninguém o que o personagem principal gosta. Kathleen não entende do que estamos falando, o que significa tudo que os caras estavam falando. A loira espera Jeff experimentar as roupas que Liam trouxe para ele. Um cara sai do provador vestindo camisa de manga curta, calça e sapatos. No caixa, a menina repassa todas as coisas que comprou, citando os preços. Kathleen se pega pensando que todas as roupas que escolheu são baratas e ficam bonitas. Jeff pergunta se seu amigo receberá alguma porcentagem de sua compra, ao que Jasmine pergunta quanto ele gostaria que a comissão fosse paga. Após essa pergunta, ele pede para levar 3 vestidos para ele. Seus amigos ficam muito surpresos com o pedido e em estado de choque. Liam pergunta se esses vestidos deveriam ser embalados. Jeff pede para fazer as malas. Desde a última vez que foi ajudado a ganhar dinheiro no mercado de fachada, já são 34 milhões em seu cartão. Kathleen acha que o personagem principal finalmente despertou sua consciência, caso contrário, o dinheiro de seu pai está apenas acumulando poeira. Chegando em outra loja, Jeff pede ao consultor que embale o produto selecionado para ele. A vendedora explica que se trata de uma coleção limitada e um isqueiro com diamante no valor de 1 milhão. Ela pergunta se ele tem certeza. O cara, sem hesitar um segundo, entrega à garota seu cartão dourado. Kathleen não entende por que a personagem principal compra camisas baratas, mas gasta 1 milhão no isqueiro. Jeff explica isso dizendo que fuma, então precisa de um isqueiro. Deve haver algo único em um homem, como ir de ônibus até um restaurante. A vendedora entrega o cartão dourado ao personagem principal. O pagamento foi concluído com sucesso. Saindo do shopping, Jeff pede para a loira esperar por ele aqui, pois precisa comprar alguma coisa. 10 minutos depois o cara volta com 2 sorvetes, mas Kathleen não entende como alguém consegue fazer uma garota esperar tanto tempo. O cara entrega um dos sorvetes para a garota que está ao lado dele. Kathleen pega o sorvete e mostra a boca para Jeff, dizendo que seus lábios estão sujos. O personagem principal lambe os lábios, perguntando à garota se eles estão limpos agora. A menina avisa ao personagem principal que se ela ficar doente a responsabilidade é dele. Kathleen ainda experimenta o sorvete oferecido pela personagem principal. A loira fica muito surpresa ao perceber que o sorvete é incrivelmente saboroso. O cara esclarece que na verdade as meninas não deveriam fazer cara tão severa, porque ela é uma menina, o que significa que deveria parecer mais gentil. É hora de se virar, ouvindo o som de saltos se aproximando. Acontece que este é um ex-colega de classe de Jeff, mas eles realmente não sabem nada um sobre o outro. Uma garota que ele conhece convida o personagem principal a se adicionarem como amigos, para que quando ele ficar entediado tarde da noite, eles possam conversar. Os caras trocam contatos, agora estarão sempre em contato. Kathleen puxa a mão de Jeff, dizendo que eles precisam voltar e pegar algumas roupas, eles ainda têm coisas para fazer. O cara pergunta a Mason o que houve e por que a loira está tão brava, ele acha que a garota está com ciúmes. A garota que ela conhece planeja ganhar um homem bonito e com muito dinheiro. Uma garota de cabelo lilás está deitada em sua cama e escreve para Jeff que quer apresentá-lo a seu velho amigo. O cara desfaz a amizade de sua nova amiga e ela joga o telefone no chão de raiva. As irmãs vão pensar que roupa o cara comprou e quanto custou. De repente, eles têm uma nova ideia. Jeff leva Kathleen a um lugar onde ela pergunta se ele quer lembrá-la de que ela lhe deve aquele incidente de 3 anos atrás. O cara acha a ideia dela muito chata, ele a chama de bebê. A garota fica furiosa porque ninguém permitiu que o personagem principal a chamasse assim. De repente, o casal abre a porta e entra em uma sala desconhecida. Eles acabam em um hospital pobre e Kathleen se sente como se estivesse em um filme de terror. A garota se assusta e, escondida atrás de Jeff, pergunta que lugar é esse. O avô, segurando uma estaca na mão, aponta-a para o peito cortado do homem inconsciente. Em algum momento, ele se vira, pedindo para a menina fechar a boca, pois ele está salvando gente. A estaca perfura a carne do homem caído, derramando sangue por toda a parte. Kathleen fica indignada com isso, porque dessa forma a pessoa não está ajudando ela, não tem remédio médico, não tem esterilização, isso é muito irresponsável.
O avô pede à menina que faça um curativo na pessoa se ela tiver conhecimentos médicos. Pergunta ao personagem principal se ele trouxe vinho para ele. A loira se aproxima do homem deitado na cama, momento em que Jeff diz que ganhou dinheiro. Kathleen se pergunta que tipo de relacionamento seu cuidador tem com esse velho. O cara se despede do avô, avisando que vai embora. Um velho com 2 filhos pequenos se despede dos rapazes, lembra de levar vinho para ele. Kathleen não entende o que era esse lugar, então ela pergunta a Jeff sobre isso. Ele explica que era um hospital normal e que este velho, o único médico lá, trata pessoas pobres que não podem pagar pelo tratamento num hospital normal. A menina pergunta quem eram esses 3 filhos. Jeff diz que eles estão crescendo sem os pais, então esse avô assumiu a educação deles. A loira está muito interessada em saber como esse cara conheceu esse mestre. O personagem principal começa a contar que há 3 anos, quando perdeu o olho, esse velho o salvou da morte. A garota se sente culpada e pede perdão ao rapaz. Jeff responde que se ela se sente culpada, por que não compensar dormindo com ele esta noite? A loira fica sem graça e xinga os personagens principais. O cara ri, dizendo que estava brincando, mas a garota não entende tal piada. Kathleen percebeu que o velho no hospital não tem dinheiro suficiente, mas o personagem principal acredita que não precisa da ajuda dela, ele deu várias centenas de milhares. À noite é hora de voltar para casa, todas as irmãs gêmeas as cumprimentam com alegria. Um deles se aproxima do rapaz e lhe entrega uma chave, dizendo que prepararam o quarto dele. John agradece. O menino do olho direito relata que esses gêmeos têm boas intenções com ele. Kathleen fica surpresa que suas irmãs tenham conseguido arrumar suas coisas tão rapidamente. Ela pergunta em que andar fica o quarto delas, ao que as meninas respondem que seu quarto fica no térreo. A loira está descontente com isso, pois suas queridas irmãs agora moram no porão. As meninas pedem para não esquecerem que Jeff é o motorista, não é difícil para elas deixá-lo ficar na suíte. Kathleen se oferece para recomeçar. O personagem principal agradece à sua família por ter um teto sobre sua cabeça. As meninas dizem que não permitirão que Jeff engane a irmã mais velha. Ao ver o longo corredor do último andar, o cara fica muito surpreso com isso. Mason informa ao personagem principal que uma câmera o está observando. Ele presume que devem ser os gêmeos o observando. As meninas olham para a tela do tablet, veem que o cara já está no corredor. Kaya diz que o que eles estão fazendo é muito ruim, mas ela ainda está ansiosa pelo show. Olhando para a lâmpada, o jovem se pergunta por que ela pegou fogo. Mais de uma dúzia de bolas de metal voam de repente em direção ao cara, e ele se esquiva de todas elas com grande velocidade, não permitindo que elas o atinjam. Os gêmeos olham para a tela, imaginando como Jeff se esquivou de todas as bolas sem se permitir ser atingido por nenhuma. De repente a tela do tablet escurece, as meninas se perguntam por que isso aconteceu. Kaya e Ada suspiram ruidosamente e se entreolham confusas sobre a situação. Jeff pensa com admiração que os gêmeos conseguiram pensar em tal pegadinha, ao mesmo tempo em que pega uma tigela de água. Mason informa que a velocidade de reação aumentou em 354%. O cara entra no porão e nota que, embora esteja um pouco úmido, ele não chamaria aquilo de porão. No corredor, o personagem principal descobre um piano e fica muito surpreso com ele. Quando era pequeno sonhava em ser pianista, mas não tem habilidade. Mason melhora as habilidades de piano de Jeff. Ele está muito feliz com isso, porque agora ele pode fazer o que sonhou durante toda a sua vida. O personagem principal senta-se ao piano e começa a tocar, canta uma música. O cara continua cantando e tocando, seu sonho finalmente se tornou realidade. Ele se lembra de sua infância, de como ia a um restaurante de fast food e comia kebabs. Jeff ouviu essa música em seus fones de ouvido, adorou e agora consegue cantá-la e tocar um instrumento musical. Mason apoia o cara, dizendo que suas habilidades são de nível profissional. O menino lamenta muito ter que ouvir uma música tão linda sozinho, mas filmou e postou na internet. Mason pensa no fato de Jeff ter um nome muito interessante. De repente, o diálogo deles é interrompido por notificações do telefone do protagonista. Ele pega o gadget e fica surpreso com quantas mensagens apareceram no telefone, sem entender o que está acontecendo. O vídeo que Mason postou está ganhando visualizações rapidamente. Muitas pessoas estão baixando, regravando e assistindo novamente. Jeff vê muitas críticas e comentários elogiosos sobre seu trabalho, pensando que na era das mídias sociais esta comunidade não deve ser subestimada. Mas o cara acredita que o show business é difícil para ele, então ele não vai desenvolver esse rumo em sua vida. Quer realizar outro sonho seu, que é abrir o seu próprio negócio. Os gêmeos estão sentados em seu quarto.
um deles ponderando por que as armadilhas que ela montou não funcionaram. Ada convida a irmã para ir com ela ao segundo andar para olhar de frente o novo irmão. Kaia não responde à menina, então a irmã fica indignada e pergunta o que ela está assistindo. Os gêmeos olham para a tela que mostra o vídeo e Jeff, mas Ada não entende o que há de errado com esse vídeo. Kaia convida a irmã para ouvir a voz agradável do personagem principal. A garota concorda, observando que parece bom. Os gêmeos estão discutindo sobre o cara do vídeo. Ele esconde o nome, só faz música e já tem 6 milhões de inscritos. As irmãs começam a discutir qual delas se casará com o estranho que acabaram de ver. Eles gritam tão alto que você pode ouvi-los até na rua. O pai ouve esse barulho enquanto está na própria cama. Ele não entende por que suas filhas falam tanto. No dia seguinte, sentado trabalhando duro, o personagem principal percebe que está com muita fome. Agora, até mesmo pensamentos simples tiram todas as suas forças. Ele decide que deveria ir até a cozinha e cozinhar alguma coisa. Ao abrir a porta, há 2 silhuetas de meninas atrás dela. Nada prediz problemas. De repente, alguém espirra nos olhos do personagem principal uma lata de aerossol com conteúdo desconhecido. Jeff cai no chão. Ninguém poderia atacá-lo em seu quarto. Acontece que elas eram irmãs gêmeas que pregaram uma peça na noite passada. As meninas gritam com o coitado, dizendo que ele é sem vergonha e tem consciência de morar na casa delas. O rapaz apoia e esclarece que também vive do dinheiro delas. Ada está prestes a dizer algo, mas não consegue terminar a frase. Tudo porque Jeff os deixa em direção desconhecida. As meninas gritam atrás dele para que ele não ouse entrar no quarto da irmã mais velha. Eles estão indignados e não entendem como alguém pode se comportar dessa maneira. Há alimentos na mesa para cozinhar. O nível de habilidade é atualizado para um chefe de 3 estrelas Michelin. O personagem principal agradece ao menino pelo olho direito. Os gêmeos olham para a cozinha, observando o jovem, ficam muito surpresos, pois não sabiam que o rapaz sabia cozinhar. Uma das irmãs observa o rapaz com admiração, e a outra pede que ele peça dinheiro pela comida gasta caso Jeff decida fazer algo ruim contra elas. O personagem principal cozinha pacificamente, sem incomodar ninguém e sem prestar atenção em nada. Ada admira Jeff quando ele começa a fritar algo em uma frigideira. A menina tenta se acalmar, não quer sucumbir ao plano insidioso do protagonista. A irmã chama Kaia e pede para ela não se esquecer do plano. Ela diz que precisam afastar o cara. A comida já está pronta. O personagem principal chama as meninas famintas para a mesa. Eles olham o prato preparado de boca aberta. Parece muito gostoso, deve cheirar bem também. Ada percebe que isso é arroz frito com veneno. Ela adora muito. Jeff convida os gêmeos para experimentar sua obra-prima. Kaia quer muito provar esse milagre, mas sua irmã interrompe seu desejo, dizendo que não vão tentar nada. O personagem principal tenta seduzir as meninas falando sobre como esse prato é delicioso. Ele pergunta se eles realmente não querem tentar. No final das contas, as meninas finalmente desistem e concordam em comer com Jeff. O cara percebe que elas estão agindo como crianças. Depois de esvaziar todo o prato até o fundo, as irmãs gêmeas concordam que estava uma delícia. Eles riem e conversam com Jeff, dizendo que ele lhes deve mais 4 milhões. O personagem principal pergunta por que ele não viu Nicholas hoje. Os gêmeos explicam que apenas ele e Kathleen moram nesta casa, e ele e sua esposa moram em sua própria casa. O cara, brincando, diz que há 3 pessoas estúpidas na casa. Os gêmeos não entendem do que ele está falando e perguntam a Jeff sobre isso. O cara ri da reação deles, mas não dá uma resposta clara. O personagem principal levantou-se da cadeira e caminhou em direção à saída, dizendo que as meninas deveriam ter mais cuidado, principalmente à noite. As meninas ficam assustadas com o que ele disse e perguntam por que ele fala isso tão a sério. À noite, um cara fica no telhado de uma mansão, olhando para longe. Ele pensa na relação entre seus 2 conhecidos. É fácil adivinhar que Nicholas é o concorrente direto de Kathleen na luta pelo controle dos recursos da família. Mas de repente o personagem principal tem uma epifania. Ele percebe algo. Mason pede ao cara que não se preocupe, pois todo o patrimônio está sob seu controle. Jeff pede para seguir Nicholas pelas câmeras. O menino do olho diz que pode. Agora o loiro resolveu se divertir. Mason mostra ao personagem principal uma gravação de câmeras de vigilância, que mostra corpos seminus. Nicholas está deitado na cama, cercado por 2 garotas desconhecidas de Jeff. O loiro os abraça. O prazer do processo fica visível em seu rosto. Ele quer beijar uma delas, estende os lábios para ela. Jeff fica indignado com o que vê, pois seu cunhado se casou com sua irmã mais velha, mas está se divertindo com outras 2 meninas.
Pela manhã, Kathleen aguarda o personagem principal na entrada, indignada com o local onde ele está desaparecido há tanto tempo. O segurança conta que bateu na porta do rapaz, mas não abriu, talvez ainda esteja dormindo. O homem se oferece para acompanhar a menina. Kathleen responde que Jeff tem que fazer seu trabalho e só porque ele é o motorista dela não lhe dá o direito de se atrasar. Ela pede que ele continue batendo na porta até acordar. Mas de repente a garota para o segurança, que se vira perplexo. O personagem principal corre em direção à loira, segurando um enorme pacote nas mãos. Kathleen presume que o cara saiu para correr. Jeff entrega para sua senhora um saco de pães. Ele levou 1 hora para chegar a uma padaria popular da cidade. A menina fica muito surpresa com isso, pois a padaria fica a 20 quilômetros da casa deles, mas o cara conseguiu percorrer essa distância em 1 hora. Ela acredita que mesmo esta corrida não pode justificar o atraso. O guarda é informado pelo fone de ouvido que Jeff realmente correu 20 quilômetros de ida e volta em 1 hora. Ele admira o preparo físico do cara e vai tomar banho. Kathleen acha que o personagem principal é arrogante. Ela não entende por que motoristas conscienciosos deveriam pedir demissão. O homem fica perplexo, sem saber como responder a isso. Sentada no carro, Kathleen assiste a um vídeo popular e reconhece nele um cara que conhece. A garota não entende por que Jeff se tornou tão popular. Ela se pergunta quem realmente é seu motorista. Saindo do carro enorme, a garota segue em frente. Um casal entra em alguma sala. Uma garota está na recepção. Aparentemente a filha deve participar de algum tipo de competição empresarial. Kathleen se pergunta o que seu motorista estava pensando. Essa é a cultura financeira da empresa deles. Todos os funcionários, vendedores, devem ter valor para a empresa. E não é exceção, a empresa conseguiu chegar até hoje com muito trabalho. O cara pergunta se ele pode entrar no ramo de vendas e chegar ao topo se agora também for membro da família. A garota responde negativamente. 2 guardas cumprimentam a senhora, que os cumprimenta de volta. De repente, entre todas as pessoas, aparece uma garota charmosa de longos cabelos azuis. Ela também cumprimenta a Kathleen. A garota oferece uma pilha de documentos para assinar. As senhoras entram no consultório. A senhora pede seu assistente ao diretor-geral do hospital. A assistente olha para o cara com interesse. Pergunta quem ele é. Só acha que ela parece um cachorrinho fofo. Kathleen explica que Jeff é o motorista dela. A garota se acalma. Ao ouvir isso ela se acalma. A atendente tira o rapaz do escritório, dizendo que a senhora não deve ser incomodada. A moça sugere ir para outro escritório. A garota se senta na mesa ao lado do rapaz e explica que a personagem principal não é páreo para uma deusa como amante e se oferece para olhar para ela. Jeff lê informações sobre o assistente usando os recursos do olho direito. A garota convida o personagem principal para adicioná-la como amiga. Ele acha que ela é fofa e realista. De repente, Kathleen aparece na tela, sentada à sua mesa, pedindo-lhe para manter distância do motorista. Ela acena com as mãos e responde que já sabe tudo. A garota se vira para Jeff e diz para ele não olhar assim para ela, pois a senhora já encontrou um homem para seu coração. O cara pergunta quem é esse cara. A assistente responde que não sabe o nome dele, só sabe qual é. O cara salvou Kathleen há 3 anos. Ele é um verdadeiro salvador para ela. A menina está muito interessada em saber se a senhora encontrou seu herói. De repente, o cara percebe que Kathleen o considera seu salvador. De repente, Mason diz ao seu dono que algo estranho está acontecendo neste escritório. O menino acalma o rapaz. A situação lhe parece engraçada. No escritório há 3 vasos para orações, uma pintura caída como se fosse uma sepultura, estátuas como se saíssem de um mausoléu. Segundo a análise de Mason, todos esses atributos são necessários para uma maldição. O menino acha engraçado que as pessoas acreditem em diversas maldições e deuses. O personagem principal esclarece se essa maldição é uma ficção. Mason tem certeza de que são apenas lendas do folclore local, baseadas em épicos. O cara percebe tudo o que ouviu. Jeff se levanta e avisa ao assistente que vai ao banheiro. Ele entra no quarto de Kathleen. Ela fica indignada porque o personagem principal entrou sem bater. O cara diz que os vasos parecem bons. Os senhores explicam que são um presente do vice-presidente. São antiguidades antigas. Se Jeff quebrar, ele venderá um rim para restaurá-los. O personagem principal pergunta o que aconteceu com a pintura. Kathleen explica que é um presente de outro vice-presidente. As estátuas são chamadas de pérolas de dragão de água e são um produto artesanal exclusivo, um presente de Nicholas. Mason o considera um verdadeiro hipócrita. Aparentemente o vice-presidente é seu cúmplice. O cara empurra um dos vasos. Ele acredita que a maldição precisa ser acabada. Jeff finge que isso não foi feito de propósito.
Kathleen fica furiosa e grita com ele para tirar as mãos do vaso. Um vaso, quebrado em uma pilha de pequenos pedaços, está caído no chão. O cara explica que não fez de propósito. A assistente da senhora entra correndo no escritório. Veio correndo em resposta ao barulho. A menina fica chocada com o que vê e não entende o que está acontecendo. Jeff diz que são apenas vasos. Ele promete devolver cada centavo. A senhora diz que o preço desse vaso no mercado é de cerca de 6 milhões. Kathleen suspira e diz que descontará o dinheiro do salário dele. O personagem principal diz que pode investir 100 milhões na empresa deles. A garota não acredita na força dele. A auxiliar relata que é hora de ela e a patroa saírem do hospital para uma reunião com o ministro. Kathleen sai rapidamente, gritando para a garota chamar a faxineira. As gêmeas estavam jogando tênis. Uma delas diz que está muito cansada e sugere ir para casa descansar. Voltando ao prédio, a irmã não entende de onde veio a mesa posta. A garota percebe um cartão dourado embaixo do prato. As irmãs percebem que este é o cartão que o pai deu a Jeff. Ele não aceitou, o que significa que não gastou o dinheiro. Acontece que ele é um verdadeiro cavalheiro. As meninas lamentam tê-lo xingado e acusado. Os gêmeos relembram todos os momentos associados ao personagem principal e lembram com horror que subtraíram dele 5 milhões. As irmãs acham que Jeff é nobre e bonito, e também um cozinheiro incrível. Eles acreditam que são muito culpados pelo cara e decidem pedir desculpas a ele. Kaya pensa no fato de que se o personagem principal não aceitou o dinheiro, então de onde ele conseguiu roupas novas? Ada decide que ele devia estar gastando o dinheiro da terceira irmã. As meninas decidem que Jeff deixou o cartão ali de propósito para que se sentissem culpadas e para que ele se comportasse de maneira inadequada. Às vezes as pessoas parecem gentis, mas na realidade elas têm segundas intenções, e isso é terrível. Kaya fica perplexa como foi possível deixar tanto dinheiro aqui. Ela gasta 5 milhões em poucos meses. A menina convida a irmã a gastar esse dinheiro em segredo de todos. Jeff espirra enquanto dirige e se pergunta se alguém se lembra dele. A assistente diz à patroa que o hospital já lhes recusou um projeto conjunto 3 vezes. É improvável que eles concordem agora, mas Kathleen tem certeza de que deve ganhar esse pedido de 1 bilhão. A menina assume que o ministro do hospital trata mal a senhora. Ela tem confiança no que faz. Não só a sua reputação está em jogo, mas também a reputação do seu pai. O cara pensa nesse diálogo, porque a empresa dessa família produz equipamentos médicos, e esse hospital é o maior da cidade. Aparentemente é muito difícil lidar com o senhor. Raios de luz brilhantes rompem as nuvens, iluminando tudo ao seu redor. O homem cumprimenta a todos, regozijando-se com a chegada da senhora. O projeto que estavam discutindo seria muito difícil de implementar. O homem se oferece para sentar, pois tem muito o que conversar. Jeff imediatamente pede a seu pequeno assistente que encontre informações sobre esse senhor. Acontece que devido à atitude negligente do hospital para com seus pacientes, centenas de pessoas sofreram com cuidados médicos precários. Muitas perderam a saúde devido ao uso de medicamentos falsificados. Mas no final o hospital não sofreu nenhuma punição e agora esse caos continua. Jeff pensa que o inferno está vazio e os demônios desceram à terra. Se essas pessoas vivem felizes, então por que precisamos do céu e do inferno? Kathleen oferece condições favoráveis ao senhor do hospital, mas ele não acredita que tudo seja negociável. Ele sugere reservar 2 suítes em um hotel próximo e discutir o assunto durante o jantar. O personagem principal está fora de si de raiva, enfurecido pelo fato de este homem se atrever a oferecer o hotel a Kathleen. Jeff continua a gritar, não entende como isso pode ser proposto a uma jovem. A loira pede para o rapaz calar a boca imediatamente, pois essa cooperação é muito importante para ela. A menina tenta se explicar, dizendo que este é seu novo motorista, que ainda não está acostumado com o trabalho. O cavalheiro diz ao rapaz que ele não deve interferir nos assuntos de seus superiores e espera que ele aprenda a lição. Atrás deste homem estão seus irmãos mais velhos. Se eles não gostarem de alguma coisa, ninguém em todo o país se atreverá a trabalhar com eles. A loira está muito preocupada, não gosta do que está acontecendo. A senhora esclarece se aceitar ir jantar, será válida a cooperação deles. O homem a tranquiliza, dizendo que ela pode desfrutar com tranquilidade de sua fama. A menina estabelece condições. Primeiro, é só jantar e, segundo, ela estará com sua assistente. O homem sorri sarcasticamente, mas concorda com essas condições. O pensamento surge na cabeça do personagem principal de que esta noite ele ganhará muito dinheiro. O trio sai do prédio. Kathleen não entende como o cara se atreve a fazê-lo esperar. Ele conta que ela mesma disse que todos da família podem vender seus serviços, e ele também é uma pessoa.
A garota pede ao personagem principal que pare de se comportar assim, ele sai gritando que só precisa de 5 minutos. O cara entra no escritório do senhor, pergunta por que entrou sem bater. Jeff, sem responder nada, fica em pé na mesa do cavalheiro, fica muito assustado com isso, começa a suar frio. O personagem principal, de pé diante do homem, diz que ele é um animal de verdade. O senhor pula da cadeira, gritando furiosamente, ameaça o cara. Jeff diz que um homem deveria verificar seu e-mail antes de dizer tudo isso. Acontece que o cara enviou um vídeo com provas incriminatórias contra o senhor do hospital. No vídeo, ele diz que se os funcionários fossem orientados a usar medicamentos falsificados e depois deixá-los cumprir a ordem, isso não mataria ninguém. Há também um vídeo onde um homem diz que tudo na vida se resolve com dinheiro. O senhor fica muito assustado com isso, porque se essa informação vazar para a mídia, ele não terá como pagar nem mesmo ao custo de sua vida. Para saber o nome do cara que está na sua frente, o homem mente que tem péssima memória e pede para se apresentar. O personagem principal diz que é o novo motorista da senhora Kathleen e seu nome é Jeff. O senhor senta-se de joelhos, pedindo-lhe misericórdia, não quer ser punido por todos os seus atos. O cara fala, já que agora o homem sabe do que é culpado, então deixa ele fazer alguma coisa para agradá-lo. Jeff volta para junto das meninas e Kathleen fica indignada, dizendo que pediu para não ir, o rapaz novamente não obedeceu. Ela fala que os rapazes deveriam voltar para a empresa, mas o rapaz pede para esperar um pouco. O senhor do hospital sai da sala e caminha em direção às pessoas que estão na rua. Ele trouxe um contrato e Kathleen deveria assiná-lo agora mesmo. O homem assinou tudo e certificou com o selo do hospital, só falta assinar. O senhor percebeu imediatamente que um pedido de 1 bilhão não seria suficiente, então ele estava pronto para pagar 2 bilhões. O auxiliar pensa em seu comportamento estranho, pois empresários geralmente não negociam assim. A menina confere o contrato. Parece que não tem pegadinha. O homem está falando muito sério. Kathleen diz que está feliz com tudo e deixa sua assinatura. Sentada no carro, a loira pensa que este é o maior contrato de toda a sua carreira nesta empresa. Este contrato é suficiente para levar qualquer funcionário ao topo do ranking de vendas. A assistente relata que recebeu um pagamento no valor de 2 bilhões do senhor do hospital. A loira pergunta a Jeff o que ele disse ao homem desde que concordou em assinar um contrato com eles. O cara explica que tem algumas habilidades de hacker, então ele conseguiu descobrir alguns dos assuntos obscuros do cavalheiro. O personagem principal o ameaçou de divulgar a informação para a mídia. Kathleen, indignada, pergunta se o cara consegue se comportar normalmente. Jeff, brincando, responde que ele é apenas sobrinho do homem. O personagem principal pergunta como a empresa deles calcula a comissão de uma transação. A loira explica os detalhes. O cara receberá cerca de 10 milhões. Mas Jeff não precisa do dinheiro. Ele diz a Kathleen para deixar esse dinheiro como compensação pelo vaso quebrado. A garota fica agradavelmente surpresa com isso. Pelos 4 milhões restantes, o rapaz se oferece para levar a senhora ao psicólogo, lembrando que ela sempre tem ele, que está pronto para cuidar dela. Kathleen fica envergonhada e cora com as palavras que ouve. A assistente pensa que há claramente algo entre o casal, ela sente isso. As pessoas que trabalham na empresa estão conversando, estão felizes pela vitória da amante, estão se perguntando quem é Jeff. Duas meninas discutem como uma delas viu recentemente uma adolescente com Kathleen. Eles estão interessados em saber se a amante se preocupa com esse cara. De repente, a mão de um homem pousa no ombro da garota interessada. Acontece que este é o Jeff. Ele dá conselhos à menina, não se deve falar dos funcionários da empresa em público. Quem sabe um deles se tornará genro do presidente. Pegando o personagem principal pela mão, Kathleen o arrasta e pede que ele não se desonre diante de seus funcionários. A assistente continua acreditando que há algo entre os rapazes. O senhor do hospital conversa com o irmão, contando a situação recente com Jeff. O homem promete matar esse cara, caso contrário ele não conseguirá dormir nem comer. O irmão se interessa por esse homem, dizendo que recentemente alguém ofereceu 5 milhões por sua cabeça. A jornada de trabalho está finalmente terminando, alguns convidam os colegas para ir ao novo restaurante, tem um excelente cardápio de bar. Entrando em um dos escritórios, Jeff e Kathleen olham interrogativamente para alguma coisa. A assistente fica encostada na parede, ela convida o personagem principal para jantar esta noite. O senhor responde que a menina já tem muito trabalho, e ela e Jeff vão jantar em casa. No caminho para casa, o cara diz que descobriu algo estranho. A menina não entende o que está sendo dito, mas o personagem principal explica que a assistente quer dormir com ele e os senhores ficam com ciúmes.
Kathleen enlouquece com o que ouviu, dizendo que o cara não come porcaria, e ele ri com bom humor. O sol se escondeu atrás do horizonte e a lua surgiu em seu lugar, iluminando os caminhos pouco povoados. A família toda já está reunida à mesa, esperando o jantar começar. Os gêmeos admiram a beleza da comida, mas Kathleen não consegue parar de pensar em seu motorista. Ela não achava que ele fosse capaz de tal coisa. O personagem principal convida todos para a mesa. As meninas ficam felizes com isso e se preparam para começar o jantar. De repente, algo os distrai. As meninas olham em pânico para algo incrível. Acontece que uma onda de fome despertou novamente em Jeff. Ele absorve avidamente tudo o que vê. Mason elogia o cara. Ele fica feliz por querer ir contra a genética e ficar maior. A força do personagem principal aumenta várias vezes e ele se torna mais forte do que a maioria das pessoas no planeta. A irmã mais velha diz a Kaya e Ada que depois de uma refeição tão difícil elas deveriam praticar esportes. As meninas ficam apenas indignadas. Depois de se acalmar, Kathleen se aproxima do personagem principal e o chama com ela. Os gêmeos imaginam que a irmã agora vai vestir roupas de boxe e começar a bater no novo membro da família. As meninas riem baixinho disso, mas as outras não entendem o motivo da risada. O cara pergunta brincando se ela tem certeza de que quer isso. A senhora fica constrangida, mas ainda responde com voz indignada que o rapaz está mais uma vez falando besteira. Os caras estão na academia, Kathleen está vestida com uma foto de boxe, e o personagem principal ainda está parado na mesma coisa, com as mãos nos bolsos. A menina pergunta se ele quer trocar de roupa, pois brigar de camisa e calça é bastante problemático. Ele estica o agasalho, dizendo que só vai tirar o excesso. O cara pergunta pela última vez se a loira tem certeza de suas intenções. Jeff tira a camisa e a joga para o lado. Os gêmeos admiram a forma do rapaz, elogiam-no e elogiam-no. O personagem principal olha para seu novo corpo, do qual Mason falou. Kathleen fica atordoada. Ela não consegue tirar os olhos do torso do cara. Jeff quebra o silêncio constrangedor perguntando sobre o local da batalha. A menina fica sem graça, se sente uma ninfomaníaca, embora tenha simplesmente marcado uma briga para o motorista. Ela já foi faixa vermelha no boxe, mas os músculos da personagem principal são inferiores aos dela. Depois que um cara desiste de Kathleen, não há nada que ela possa fazer. Jeff, esperando a largada, pergunta quando eles vão lutar. A patroa decide sair da situação e pergunta se ele está pronto para fazer isso com uma garota fraca. Ele não entende nada. O cara perguntou 2 vezes se ela tinha certeza de suas palavras. Jeff, brincando, responde que se a senhora admitir a derrota, ele a deixará ir hoje. De repente, um segurança irrompe no ginásio. Ele ouviu falar do sparring e veio assistir. O homem diz que Kathleen não é rival do personagem principal, após o que se oferece para lutar com ele. Aos 10 anos foi adotado pelo chefe desta família. Desde criança, o guarda foi treinado em diversas artes marciais. Mesmo que enfrente um bando de bandidos, ele derrotará todos eles sem sofrer um único ferimento. Mas há 3 anos o homem não conseguiu ajudar Kathleen e ainda se culpa por isso. A garota acha que seu motorista atual não é apenas muito estranho, mas também malvado em carne e osso. O guarda fica em posição de combate e se oferece para iniciar a luta. Jeff está se aquecendo, ele apoia a ideia de iniciar uma batalha. Kathleen pede ao guarda que tome cuidado, ele não deve machucar o cara. O homem fala sobre suas conquistas, e em resposta, pedindo ao oponente que fale sobre si mesmo, o personagem principal admira o fato de seu oponente se preocupar com seu país, ter realizado tantos grandes feitos e ser um lutador honrado. O cara responde que é um cidadão comum de seu país, que, graças à graça de Deus, aprendeu a lutar. O guarda garante que vão descobrir a verdade com a ajuda das mãos, já que o próprio cara não quer falar sobre isso. O homem levanta da cadeira, avançando, desfere um golpe forte, mas Jeff consegue desviar. Mason fala sobre uma aura que pode sobrecarregar fisicamente outra pessoa. O guarda nota que a velocidade do personagem principal é excelente. Jeff foi capaz não apenas de melhorar seu corpo e aumentar sua força, mas também de aumentar as características de sua própria aura. Mason relata que a força da aura está agora diretamente relacionada à força do corpo. O protagonista ativa sua aura mais forte para suprimir seu oponente. Ele acha que o cara provavelmente saiu do próprio inferno. O homem pensa que Jeff não é só um homem, ele tem certeza que o cara vem do exército do rei. O segurança para o cara, dizendo que entendeu tudo. O cara ri, dizendo que não teve tempo nem de se divertir, tem força de sobra, mas não tem habilidade de luta suficiente, é uma pessoa corajosa, leal e inteligente, então você também pode admirá-lo.
O cara diz que tem muita gente na sala e sugere ir para outra sala. De repente, o guarda começa a saudar e diz que está pronto para servir o personagem principal. Kathleen fica com raiva dos dois caras e grita para eles pararem agora. O guarda suspira de frustração e pergunta se ela concorda com ele. As meninas se encostam na porta e escutam, imaginando se Jeff conseguirá sair da sala sozinho. Os caras começam a treinar. O personagem principal explica ao guarda como lutar. A certa altura o cara erra o homem. Ele conseguiu se esquivar do golpe. Jeff ri e elogia seu aluno. Eastern Excalibur o ensinou bem. O homem cai em estupor, porque esta organização é um serviço secreto de inteligência. Apenas o general naval sabe de sua existência. Aparentemente a segunda pessoa que sabe disso é Jeff. O homem começa a falar sobre como estava muito preocupado com o cara. Se o personagem principal sabe da existência deste serviço especial, significa que ele é o seu líder. O guarda faz uma reverência para o cara. Jeff pensa se deve contar a ele que não sabe de nada. O personagem principal pergunta de que tipo de oligas estamos falando. O homem explica que o chefe do submundo está oferecendo 5 milhões por sua cabeça. Jeff acha que há 20 anos não teve problemas, mas quando entrou na família apareceram malfeitores. O primeiro sou eu, Nicholas, que tem medo que o cara queira tomar seu poder. O segundo é o diretor do hospital, a quem obrigou a assinar o acordo. O guarda se oferece para enviar seus irmãos para lidar com a situação, eles ainda têm alguma influência na cidade. O personagem principal esclarece como sabe da recompensa de 5 milhões. Esta informação é traduzida boca a boca, mas o homem foi informado sobre isso pelo chefe subterrâneo do submundo. Foi com essa pessoa que Nicholas conversou recentemente. Jeff segue até a saída. O guarda pede para ele esperar, mas ele pede para não se preocupar. O homem conta que seu instrutor veio recentemente à cidade, foi promovido às forças secretas, provavelmente o personagem principal o conhece. O cara pede para avisar com antecedência antes de passar essa informação ao instrutor. Jeff teme que, se for exposto, não terá como explicar seus novos poderes. Encontrando seu motorista, Kathleen pergunta se ele está bem. O cara pergunta se ele disse que uma garota não deveria se comportar assim. A senhora retira a mão e fica muito indignada com o que foi dito. O cara sai rapidamente e acena com a mão para a garota. A loira pergunta ao guarda o que aconteceu entre eles nesse período. Ela pergunta se o homem bateu em Jeff e ele responde que não pode contar tudo. A partir de agora a personagem principal vai proteger a garota, ela não precisa se preocupar com nada. O cara está sentado calmamente ao telefone em sua mesa, sem sinais de problemas. Na tela há uma fotografia de uma das irmãs gêmeas. O telefone anuncia que Ada está transmitindo ao vivo a 20 metros de distância. O cara se inscreve na nova irmã, que canta um cover de uma música que o personagem principal cantou recentemente. Muita gente nos comentários percebe a aparição de Jeff na transmissão e começa a escrever comentários, depois dos quais ele sai, sem esperar que sua música causasse tanto rebuliço, pois ele mesmo a escreveu. Kai alcança a irmã no corredor, ela está muito interessada em saber como ela conhece o cara do vídeo popular. Ada fica indignada, pois já repetiu muitas vezes para a irmã que não o conhece. A menina não fica para trás, repete isso muitas vezes, tentando descobrir a verdade. Kaya se oferece para convidar o cantor para as filmagens de um filme de sua irmã mais velha, ela quer muito conhecê-lo. Ada chora ao falar sobre não ter contato com um cara popular. No escritório as meninas discutem a aparência do Jeff. Ele é muito bonito, muitos querem conhecê-lo. O impulso não só libera a aura, mas também libera o desejo masculino, seu encanto se espalha por todo o corpo. Sentado diante do computador, o personagem principal pede a Mason que encontre informações sobre o chefe do negócio clandestino. O cara acha que essa pessoa é realmente incrível, ele é um chefe, está envolvido em negócios, não tem vergonha de se dedicar ao comércio clandestino. O nome desse homem é Edgar, o personagem principal promete se divertir com ele. Um homem acende seu charuto com o que deve ser um isqueiro de ouro muito caro. Este é Edgar, está rodeado pela sua secretária. O homem está sentado numa cadeira e saboreia um tabaco de qualidade. De repente, um dos assistentes entra no escritório e grita que algo estranho está acontecendo. Há cerca de 2 horas, a polícia visitou 2 dos seus portos e um navio que entregava uma nova encomenda também foi interceptado pela polícia costeira. Edgar apaga seu charuto, sugerindo que traidores apareceram entre os seus. Quando os auxiliares entrevistavam os guardas, ouviu-se um chamado sinistro. A pessoa do outro lado da linha disse que não adiantava procurar um traidor. Edgar, após ouvir todas as informações, afirma que desta vez deve estar acontecendo algo interessante.
O auxiliar pega o telefone, informando ao patrão que seu pai está ligando. Ouvem-se risadas no fone. O homem o chama de bom menino. O homem admira, pensando que as palavras foram dirigidas a ele, mas foram ditas por telefone. Edgar ameaça a voz ao telefone, mas ela calmamente o convida a ir até ele se tiver forças. O senhor fica furioso e joga o telefone no chão. A secretária, com expressão calma no rosto, se oferece para rastrear onde foi feita a ligação. Edgar pede que ela entre em contato com o hacker mais experiente para que ele rastreie a pessoa a todo custo. O patrão é informado que o homem foi encontrado e agora está em um cibercafé, ao lado da boate. Edgar pede para mandar 30 caras lá para trazer esse cara até ele. O homem acaba de receber uma nova ligação de um número de telefone diferente. Ele não entende como isso é possível. O homem ao telefone se oferece para dar alguns conselhos ao chefe e também diz que eles deveriam ter encontrado um novo hacker. Um desconhecido entrega a alguém um cartão dourado, pede para expulsar todas as pessoas dos quartos, já que pretende ficar aqui, promete dar 1 milhão por isso. O homem concorda bem-humorado com isso, sorrindo amplamente. Ele se pergunta quem é Jeff. Aparentemente este é o homem rico que não faz nada além de lutar. De repente, muitos homens de diferentes idades entram correndo na sala. Eles seguram um monte de espadas nas mãos. Eles gritam alto e correm em direção ao personagem principal. O cara fuma um cigarro pacificamente, esperando que hoje se divirta. Tirando o cigarro da boca, Jeff o joga no rosto de um dos homens, errando por pouco o olho. Ele se levanta, pula e chuta o outro homem no rosto. De repente, outro homem aparece atrás do cara, brandindo sua espada para ele. O personagem principal luta. Ele lida habilmente com cada uma das pessoas que atacam o cara. 5 minutos depois, não sobrou nenhum entre os atacantes que consiga ficar de pé. Jeff pede para avisar a Edgar que mais cedo ou mais tarde encontrará o homem. O personagem principal pensa que aparentemente ele mesmo terá que visitar Edgar. O assistente corre até seu chefe, relatando que quase perderam 100 de seus melhores lutadores. O homem pensa que se eles conseguissem lidar com 100 de seu povo, então haveria pelo menos 200 deles. O cara fala que Jeff estava completamente sozinho, ele é incrivelmente forte. Edgar fica completamente chocado com o que houve, parece-lhe que o personagem principal é um monstro. Ele exige reunir seus melhores lutadores, não acreditando que eles não conseguirão derrotar o personagem principal. A auxiliar liga, dizendo que o patrão mandou matar esse cara. Eles respondem que já estão indo embora. As pessoas foram até o local para eliminar a ameaça. O silêncio é quebrado por uma forte explosão na sala ao lado, móveis voando por toda parte. Um homem desconhecido entra no escritório, nuvens de fumaça e poeira voam por toda parte. O patrão chama o nome do homem. O nome dele é Jack. Ele pergunta o que aconteceu com aquele cara. Jack cai inconsciente no chão. Edgar e seu assistente se afastam em estado de choque. Jeff aparece na frente deles, olha as pessoas com indiferença, segurando um cigarro na mão. O céu ficou vermelho, deixando apenas pilhas de cinzas ao redor. O assistente e Edgar olham horrorizados para o que está ao seu redor. Em uma montanha de mortos está um cara desconhecido de cabelos compridos com uma lança nas costas. Edgar se encontra novamente dentro de casa, esfrega os olhos em pânico, descobre que estava apenas imaginando coisas. O cara pergunta ao seu mestre se ele viu o que Jeff estava fazendo. Ele quase caiu de medo. O personagem principal chama Edgar. Aparentemente eles têm algo para discutir. Ele pergunta por que uma pessoa tão gentil e simpática oferece 5 milhões. O cara pergunta se Edgar acha que esse valor é justificado. Em pânico, o homem explica que eles têm seu próprio negócio clandestino, mas não guarda rancor dele. Jeff coloca a mão no ombro de Edgar, dizendo que este não é lugar para conversar. O personagem principal acredita que o chefe é digno de seu título, mas dará apenas 10 segundos para admitir seu erro. A secretária do mestre entra na sala, pede desculpas a Jeff e diz que Edgar admite seu erro. O cara diz que agora tem todas as informações necessárias sobre a secretária e tem uma ideia sobre sua verdadeira identidade. A garota pensa em como Jeff aprendeu informações sobre ela, ela não entende o que ele precisa. A secretária diz que deveriam cancelar a próxima reunião e continuar a comunicação com este jovem. O personagem principal diz que se quiser descobrir informações até mesmo sobre a pessoa mais secreta, ninguém o impedirá. A secretária diz que se o rapaz quiser, o chefe dela estará à disposição dele, mas pede que sua identidade não seja divulgada. Jeff vira as costas para as pessoas, pergunta se elas sabem quem está pedindo 5 milhões por sua cabeça. A garota diz que este é o vice-presidente, uma das pessoas que deu o item colecionável no escritório de Kathleen.
A secretária se oferece para entregar uma pessoa importante ao personagem principal, mas ele pede seus dentes, por cada um dos quais dará 1 milhão. Ela diz que eles conseguem lidar com isso facilmente, mas se pergunta para que servem os dentes. O cara responde brevemente que esses detalhes não lhes dizem mais respeito. O único pedido é que ele receba um dente por dia.